Boa noite, pessoal! Tudo bem? Estou gravando esse vídeo que é da nossa correção da última atividade sobre estrutura atômica, né? Então, a gente começou a entrar aí na área da química e nós começamos a estudar a estrutura do átomo, né? Tudo isso nós vimos na aula passada, como o átomo é a menor parte da matéria, né? Toda a matéria é constituída por átomo. Nós vimos também que o átomo tem duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Que no núcleo nós encontramos os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera nós encontramos os elétrons. Vimos também que os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa e os nêutrons não têm carga. Também aprendemos duas denominações, o que é número atômico, que é representado pela letra Z e corresponde ao número de prótons, e o que é número de massa, que é representado pela letra A e corresponde à soma dos prótons mais os nêutrons que ficam lá no núcleo. Então, agora eu vou fazer a correção detalhada com vocês de cada um dos exercícios, tá bom? Bora lá! Então, olha só, nesse exercício 1, olha que importante, eu coloquei um exercício de vestibular para vocês. Gente, olha, vamos ver se vocês conseguiram acertar. A gente tem um átomo que tem 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. Ele quer saber qual que é o número atômico e qual é o número de massa. Bom, número atômico é o número de prótons. Então, se ele tem 17 prótons, significa então que o número atômico dele é 17. Então, eu já estou entre a letra A, entre a letra B e a letra D. E o número de massa, nós vimos que é a soma dos prótons mais os nêutrons. Então, quando eu somar 17, que são os prótons, mais 18, que são os nêutrons, isso vai dar 35, 17 mais 18, 35. Então, a alternativa correta é a alternativa D. No 2, determinado elemento químico apresenta 11 prótons e 12 nêutrons. Qual é o número de massa nesse elemento? Bom, a massa, que é o símbolo A, eu calculo somando os prótons mais os nêutrons. Então, eu vou somar, tem 11 prótons mais 12 nêutrons, não é? Então, eu vou fazer essa continha. 11 mais 12, isso dá 23. Então, o número de massa é 23. Estão acertando? Vamos para o próximo. O elemento cloro, ele apresenta número atômico igual a 17 e número de massa igual a 35. Quantos nêutrons ele possui? Olha, ai, Pro, você não mostrou como calcular nêutrons. Pensa só, se a massa é a soma dos prótons mais os nêutrons, eu já tenho a massa, que é 35, e eu sei que já tem 17 prótons, então a diferença de 17 para 35 é o número de nêutrons. Então, que continha eu vou fazer, Pro? Uma continha de menos. Quando for para calcular os nêutrons, você vai fazer uma continha de menos. Pega a massa e desconta os prótons, você acha os nêutrons, que dá 18. Olha aqui a resposta. 18. Tá fácil, não tá? Vamos para o próximo. Um átomo é constituído por 28 elétrons e possui massa igual a 50. Assinale a alternativa que apresenta o seu número atômico e o seu número de nêutrons. Se esse átomo ele tem 28 elétrons, ele também vai possuir 28 prótons. Então, o número de elétrons indiretamente me dá também o número de prótons. Então, o número atômico dele é 28. E aí, o número de nêutrons, eu tenho que fazer 50 menos 28, né? Então, isso vai dar 22, ó. Alternativa C. 28 é o número atômico e 22 é o número de nêutrons, porque aí quando eu somar 22 mais 28, vai totalizar os 50.
E aí, então, agora no exercício 5, né, para calcular o número de nêutrons, de novo, é aquela continha de menos, né? Então tá fácil, ó, vou calcular do carbono, tá bom? Vai ficar assim, ó, 14 menos 6. Isso vai dar 8, né? E pro nitrogênio? Ai, pro nitrogênio também tá fácil demais. Essa continha de menos, 14 menos 7. Isso vai dar 7. Legal, né? Então, nessa aula, nessa atividade, a gente conseguiu entender um pouquinho mais de como é a estrutura do átomo, né? Conseguiu entender o que são essas partículas atômicas. Nossa, quando a gente fala, vamos estudar as partículas atômicas, parece algo tão complicado, né? Na verdade, é simples. Então, basta lembrar que os prótons têm carga positiva, os nêutrons são neutros e os elétrons têm carga negativa. E para calcular a massa, é só somar prótons e nêutrons. E para calcular os nêutrons, é só subtrair. Fácil, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acertado. E se por acaso vocês não conseguiram, mesmo com a correção, não deixem de me perguntar, tá bom? Manda mensagem que eu ajudo vocês. Beijos, até mais!